nós do NECOM estarmos aqui, né, com a professora Beleni, que é nossa colega de muito tempo, principalmente colega da professora Dulce, uma grande amiga da professora Dulce, que vem nos ajudando e caminhando juntos, não só desse encontro, mas de vários encontros anteriores. É uma parceira nossa do NECOM. A professora Beleni é professora da Universidade Estadual, né, professora? Federal. Da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela faz parte do GTT Corpo e Cultura também, e vem pesquisando, tem sua pesquisa sobre corpo e corporeidade em indígenas, e vem caminhando suas pesquisas nesse rumo, nessa vertente indígena, dentro da educação física e da educação física brasileira. E é um prazer para nós estarmos aqui junto com a professora Beleni para ouvir falar sobre os corpos indígenas no contexto da pandemia. Muito obrigada, professora Beleni. Passo a palavra para você. Obrigada, Letícia. Obrigada, Dulce, o NECOM. É honrosa para mim sempre a participação com vocês. É um espaço de aprender e sempre me desafia a estar bem atenta às coisas e às formas de dialogar com vocês. Eu tenho um carinho enorme, mas também uma admiração enorme e respeito pela Dulce como pesquisadora, como mulher. Então, é uma amiga muito querida e também uma acadêmica com a qual eu tenho sempre o desejo de estar perto, né? Então, eu preparei a minha apresentação hoje buscando ouvir. A gente tem uma rede de indígenas no Brasil, e vocês, pelo menos, sabem que eu venho trabalhando desde 2007 com os povos indígenas, ligado ao campo da educação física dentro das políticas públicas. Antes disso, desde 95, eu venho trabalhando. Já em 94 foi meu primeiro encontro, minha primeira ida na aldeia, quando eu passei a trabalhar, antes ainda de concurso da UNEMAT, a trabalhar na região do Araguaia, com a formação de professores, né, no interior do estado, em 94. Então, é bem antiga a minha relação e aprendizagem, que é sempre uma aprendizagem desse diálogo da educação física, que os indígenas convocam, e eu tenho participado sempre a partir desse lugar, não me limitando a ele, mas o convite sempre veio inicialmente por conta da educação física. Então, eu tenho participado e tenho muitas amigas, queridas irmãs mesmo, com as quais eu me identifico e me solidarizo como mulher, como pessoa. E essa relação, ela se estendeu quando o Ministério do Esporte, inclusive indicação do Arthur, lá em Brasília, quando sugeriu o meu nome para fazer uma fala nos Jogos dos Povos Indígenas em 2007. E foi lá que também a Joelma estava, e nós duas, e aí também indiquei a Joelma, nós duas estamos juntas lá nesse evento. E aí nesse evento é que havia uma política, pela primeira vez, de tentar avaliar a política dos povos indígenas. E a partir daí, então, a gente entra com um projeto, como parceiros do Ministério, para discutir as políticas, primeiro com os Jogos dos Povos Indígenas, uma avaliação primeiro desse evento, a partir do Ministério, de um olhar mais amplo, né? Não só limitado a partir dos organizadores, que são os Terena. E a partir disso, então, a gente tem trabalhado com as políticas indígenas. Para fazer isso, me colocou a necessidade do diálogo com todos os povos. Mato Grosso tem 42 povos. É o segundo maior estado em número de
etnias, né? Mato Grosso do Sul já é em número de população, né? Então, no antigo Mato Grosso, a gente tinha uma diversidade, um número populacional gigante. Então, essa realidade é uma realidade na qual não dá para se negar. No entanto, ela é invisibilizada cotidianamente e a partir dessas relações e com esses contatos, eu vou tentar trazer para vocês, nessa conversa, um pouco desse diálogo necessário com essa realidade que é nacional. Quando a gente realizou o Fórum Nacional de Política de Esporte e Lazer Indígena em Cuiabá, em 2015, nós reunimos 192 etnias de todos os estados do Brasil, representantes, lideranças, entre as quais a gente teve presente, inclusive, alguns que estão aqui nesse diálogo que vocês vão ver, com as imagens e com alguns povos que eu trago para exemplificar as questões que eu vou ponderar, né? Então, num primeiro momento, eu trago o Raoni. Eu conheci o Raoni num evento aqui em Cuiabá há muitos anos, mas tive a honra de estar com ele dia 31 de novembro, num fórum que fui convidada para ir para Sinop, para coordenar um fórum indígena na Unemat, dentro de um evento que estava lá, e o Raoni estava presente, que o fórum foi chamado por três povos que são três povos que participam do projeto que eu coordeno, Saberes Indígenas na Escola, que é um projeto de formação de professores, que é o povo Munduruku, Caiabi e Apiacá, que ficam na região de Juara, Mato Grosso. Então, é outra parte do estado, né? E que eles foram buscar esse apoio do Raoni para ajudar na luta contra a hidrelétrica que eles estão fazendo na região, que vai afetar diretamente todo o território desses três povos, né? Então, eu trago o Raoni justamente para marcar esse lugar de luta histórica dos povos indígenas, né? Que de Mato Grosso tem uma força muito grande, porque tem grandes lideranças aqui do Mato Grosso, como o exemplo do Raoni, reconhecido internacionalmente nessa luta. E nessa imagem que o Raoni traz aqui, ele vai dizer assim, eu falo, e ele faz uma fala para a ONU também, a gente vai ver, mas ele fala que a minha fala busca articular, então, essas aprendizagens a partir dessa fala. Eu preciso de todos vocês, ele fala, né? E essa expressão que ele está nos apontando aí. Eu preciso de todos vocês, que vocês nos apoiem e apoiem os índios do Brasil. E o Raoni vai trazer para a gente essa dimensão, então, que para falar de povos indígenas, né, a gente não está falando de um grupo que é isolado, mas de um grupo de pessoas que se compõem, se constitui como um grupo específico, que se diferencia pela sua corporalidade, que é marcada por uma cosmovisão específica, diferente. Então, o Raoni vive no Parque Nacional do Xingu, onde tem 13 povos, né, diferentes. Então, o povo dele é um dos povos, né, e que nesse contexto de quase 20 mil indígenas, 5 mil indígenas, eles vivem na sua diversidade em diferentes relações com a sociedade não indígena, que depende do lugar que eles estão no parque, dentro do parque, né, que foi na década de 70, construído no regime militar para, tipo assim, aldear os indígenas, né, numa dinâmica ainda moderna e tudo mais, mas de certa forma, muito respingado pela ideia de que precisa liberar a terra para a exploração e liberar para o comércio, para vir os sulistas, né, para ocupar. Então, o processo de desocupação da terra para uma ocupação muito diferenciada. Então, esses corpos indígenas são constituídos sempre em relações de fronteiras. Eles sempre estiveram em fronteiras com outros povos, como dentro do parque, com 13 povos diferentes. Mas as relações entre eles, não que não sejam também de negociação, de conflito, de mediação intercultural, elas são muito diferentes quando ela encontra nessa fronteira com
o não indígena, né? Ou com os ocidentais, que é essa perspectiva que muda radicalmente a relação entre negociação, mediação e diálogo intercultural, né? Então, essas dimensões são dimensões que são pautadas numa contramão do que são as cosmovisões indígenas. Os indígenas, por conta da sua ancestralidade de mais de 3 mil anos, né? No mínimo, a gente tem aqui, no caso dos Bororos, que se suspeita que estão há 30 mil anos, né? nesse espaço do território da América Central, ou do centro da América do Sul, né? Eles estão sempre numa relação de encontro com o outro, de mediação, de negociação. Então, essa perspectiva racista que a gente tem na sociedade ocidental e na sociedade brasileira, inclusive atual, genocida, né? Ecocida, a necessidade de destruir, por exemplo, a natureza, como uma forma de produção do corpo, né? De produção da vida, é um princípio que se opõe radicalmente às cosmovisões indígenas, né? Até porque a concepção de corpo que se tem é uma concepção amalgamada com a natureza. José Carlos Rodrigues, ele vai trabalhar com a história em antropologia do corpo, ele vai trazer para a gente essa ideia de como o corpo foi se diferenciando na Idade Média, né? E é muito interessante que aquele livro dele, quando ele se refere ao corpo na Idade Média, vai mostrando como foi sendo produzido o corpo para a modernidade, para essa sociedade nossa, a gente se encontra muito com essa ideia de como os povos indígenas se concebem como corpo. Então, esses corpos, eles não são corpos desconectados de uma natureza não humana. A própria natureza humana é imbricada com as outras naturezas. Então, essa dimensão, ela é uma dimensão extremamente importante para a gente compreender como se produz esses corpos na fronteira. Porque se eu me concebo nessa relação imbricada com esse outro, que esse outro, inclusive, é um outro não humano, é muito difícil que eu tenha uma visão, embora todos os povos sejam etnocêntricos, né? Porque preciso me reconhecer no meu grupo para me diferenciar com o outro. Isso é do princípio da construção de uma identidade, porém não é uma identidade de exclusão. E aí é muito importante a gente compreender por que nosso povo brasileiro é muito antropofágico, né? A gente bebe da cultura do outro, se mistura com o outro com muita facilidade. Então, por quê? Porque a gente só se mistura, só se bebe da cultura do outro, só busca o outro, tem essa facilidade porque a gente tem uma raiz cosmológica ameríndia. O encontro com o outro é a possibilidade de desenvolvimento de vida. Então, o encontro com a onça é, ao mesmo tempo, a possibilidade de reequilibrar a vida entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela é inevitável. Então, essa ideia da vida compartilhada, mediada, negociada, conflitiva o tempo todo, ela é constitutiva do pensamento, porque o pensamento é o corpo, é a espiritualidade indígena. Então, essa complexidade que hoje a gente estuda com diferentes referenciais, e a gente até pode dizer que a própria fenomenologia, né, poderia ajudar a gente a pensar, ela é muito próxima do pensamento e da cosmovisão, da centralidade do corpo indígena. Então, o corpo, a materialidade, ela é tão central que para eu me apropriar do outro, eu preciso ir ao encontro do outro e às vezes até comê-lo, né? Que é uma forma de ingeri-lo de fato. Mas aí não é qualquer outro, né? Então, de repente, para os Bororos, a onça, ela é um ser de uma divindade tamanha que matá-la é uma forma de reequilibrar o mundo dos mortos. Porque no mundo dos vivos, a onça tem a figura e aparece onça, mas para o povo Bororo no mundo, nas 5 dimensões do mundo que eles compreendem,
essa onça também é gente. Ela se traveste de onça para a gente, mas ela tem filhinho, ela tem família, ela tem toda uma organização clânica e familiar, né, e de estrutura do mundo dela, que é materializado aqui, mas é também do mundo dos mortos. Então, essa complexidade é uma complexidade que perpassa as lutas, e por isso é tão complexo a gente lutar num espaço de fronteira entre culturas diferentes com pensamentos tão antagônicos, né? Então, esse é um elemento fundamental para a gente pensar as sociedades indígenas, né? E aí eu posso dizer que, assim, quem me ajuda a pensar essas cosmovisões, que são muito diferentes, eu tenho aprendido com o Chavante, eu tenho aprendido com os Bororos. Bororos eu estudo, né? Para poder compreender a própria corporalidade cuiabana, porque ser cuiabano significa ser descendente, se não geneticamente, corporalmente, Bororo, né? E aí essa ideia do corpo que se produz na cultura, na concepção da vida, das relações familiares, da relação com o outro, do acolhimento, né? Valores e princípios da vida que marcam o corpo que eu sou, independente da minha origem étnica. Então, estudar os Bororo, para mim, sempre foi esse desafio de compreender a cultura cuiabana, para poder, a partir das suas raízes, né, entender melhor como lidar ou como trabalhar, então, a educação física, né, ou a educação do corpo aqui na Baixada Cuiabana. Então, eu aprendo com os Tapirapé, que foi o primeiro povo que eu conheci lá em 94, na Ilha do Bananal, onde conheci também os Carajá, e que eu fui trabalhar a primeira vez com esse contato com os indígenas no estado de Mato Grosso. E é muito interessante que quando a gente precisou, uma vez eu precisei para São Félix, eu saí daqui de avião, fui para Tocantins, para Goiânia, Goiânia, Tocantins, Tocantins, voltei para Mato Grosso, porque da complexidade que era, né, essa região em que a Ilha do Bananal era do Mato Grosso e passou agora a ser Tocantins, né? Então, os Carajá, que eram nossos, entre parênteses, né? Eles são agora do Tocantins. E essa dimensão da aprendizagem com os Tapirapé é, para mim, muito particular, né? É uma dimensão afetiva de compreensão do mundo, de cosmovisão muito especial. Me identifico muito com a leveza e a cumplicidade que eles me ensinam nessa relação imbricada com o outro, né? Com o povo Bacairi, o povo Chavante, então, eu conhecia Carajá Severiá, Carajá, né? Que é minha irmã, amiga e companheira de muito tempo, onde eu fui a primeira vez trabalhar com os professores indígenas na própria Unemate, ela foi a minha auxiliar, né, nesse trabalho. Mas eu trabalhei também com o Lucas Chavante, com quem eu conversei recentemente sobre a pandemia, que a Isabel é casada hoje com o filho dele, e a gente conversou sobre os problemas que estão enfrentando lá na aldeia. E a Isabel é sobrinha da Darlene, que é uma Bacairi com quem eu comecei a trabalhar e aprender. Então, veja, é a primeira mestre indígena do Brasil, a primeira indígena a fazer mestrado. E é uma pessoa de uma sensibilidade, de um amor, de uma compreensão fantástica. Eu tive o privilégio de conhecer o pai dela e conhecer um pouco dos Bacairi de dentro, né? Então, com o povo Mutina, que eu tenho também um carinho especial com. Então, são vários povos que eu digo assim, que eu tenho vários amigos de diferentes identidades, e isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, isso é um desafio que me possibilita trazer para vocês um pouco melhor essas dimensões do corpo que nós somos, né? Então, sobre essas dimensões dos genocídios, né, dos indígenas, isso é muito presente e atual, porque a gente tem visto nesse governo, que é um governo que está articulado muito, né, a esse genocídio que vem acontecendo no Brasil,
que inclusive é permeado pela Covid. Então, com os povos da região do Amazonas, do norte, que tem uma rede, como eu falei da política, que eu estou na rede nacional, diferentes grupos que eles me colocam, as lideranças, né? Então, a gente acompanha essas lutas e essas estratégias, inclusive com fotos, né, do exército chegando na terra Yanomami agora. Eles levaram 66 mil comprimidos Bem feito, Cacá. Tomara que ele morra. Que foi? Eles levaram a cloroquina, que chegou dos Estados Unidos de presente, nos dois grandes territórios, dos Yanomami e na Serra Raposa, a Raposa da Serra do Sol, né? São duas grandes áreas que foi muito conflitiva e continua sendo. Então, além do garimpo, né, que está dentro e avançando o tempo todo, também tem a mão do Ministério da Saúde, que a gente sabe, né, como é que está, a mão do Exército, e é o Exército também que leva para salvar os indígenas, né, com esse remédio, distribuindo nesses dois grandes territórios. Então, a gente, quando fala do genocídio, a gente não está falando de um genocídio de 1500, a gente está falando de hoje, né? E a Covid, ela é parte desse processo. Então, a gente vai ver como isso, claro que não é uma produção do Brasil, né? Mas é uma produção, como diz aqui, deixa eu ver se eu tenho, salvei aqui um. Eu acho que eu salvei errado. Bom, essa imagem que aparece aqui em cima, ó, que ele diz assim, o que é o Covid para a gente, né, o Yanomami? Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, é o rastro deles, de vocês no território, né? Então, esse genocídio, ele é um genocídio que a gente vem identificando, em que a Covid é mais um elemento que se atrela a essa política, né? Então, qual é o desafio nesse momento? O desafio é o garimpo, o desafio é a política de saúde implementada para os indígenas. A gente tem, a partir de 2005, com muitas lutas, a revisão da Fundação Cuidapa da Saúde Indígena, com imposição do Ministério Público, para poder ir atrás desse recurso, desvios, etc., né? E, ao mesmo tempo, a gente vê como é que ela se constitui hoje. E essa Constituição, ela é complexa, porque esses departamentos de atendimento à saúde, eles não atingem as comunidades 100%. Nós temos vários povos, né, que não são atendidos porque não são reconhecidos como indígenas. A gente tem povos que não têm terra demarcada, portanto, se ele não tem terra demarcada, ele não é atendido pelo sistema de saúde indígena, assim como a questão da educação e as outras políticas públicas, né, que deveriam reconhecer. Então, tanto aqueles que estão nos territórios são atingidos diretamente pelo sistema de saúde, no qual eles teriam, entre aspas, o privilégio de ser atendidos por uma especificidade da política pública. Há uma grande parte deles que não são atendidos estando na luta pela terra, mesmo estando dentro da terra. No caso do Chiquitano aqui, também participam do nosso projeto, e que eu tenho um conhecimento mais de perto também, aqui da região da divisão da Bolívia, onde eles não conseguem o reconhecimento, estão na luta há anos, né? Em que eles não conseguem plantar roça, então, para eles, porque eles plantam e o fazendeiro vai lá e passa o trator, né? O dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, no dia 6 horas da tarde, chegou uma caminhonete cheia de pessoas armadas e atiraram na porta da aldeia, dizendo, agora vocês vão se ver com a gente.
né? No dia da eleição, o resultado da eleição foi comemorado assim na porta da entrada da aldeia do Chiquitano. Então, essa é a realidade que a gente vai ter dentro da diversidade indígena. Então, eles são reconhecidos como povos indígenas, porém, eles não têm terra. Esse grupo não tem a menor chance de ter esses atendimentos e a produção da vida nas condições de produzir o próprio alimento, né? Então, essa delimitação, ela é uma delimitação que vem sendo reforçada o tempo todo, né? Como a gente vê, tem, por exemplo, na política nacional, há uma necessidade de um comitê em defesa dos povos indígenas. E a gente tem atualmente a Joênia Wapichana, que é do Partido Rede, lá de Roraima, que faz e compõe e coordena a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, né? Então, assim, há muita luta. E aqui eu achei importante trazer esse que é o Raoni. Olha quanto tempo o Raoni vem lutando para ir fazendo a voz internacional para poder trazer a sobrevivência e a luta da natureza e a possibilidade de vida no Brasil pelos povos indígenas, né? Então, esse é uma outra liderança que vocês devem ter ouvido falar, que no Jornal Nacional, inclusive, lembrou dele no dia que ele morreu, o Paulinho Paiacã, que é Caiapó, e que ele está desde 85 na luta pela sobrevivência do povo e contra os garimpeiros, né? E que ele teve uma estratégia política fundamental, com 100 homens, eles conseguiram enganar os 5.000 garimpeiros e a Polícia Federal, e eles conseguiram tirar os garimpeiros da terra dele. Ele não fez luta somente para o povo dele. Ele, junto com o Raoni e com outras lideranças do Parque Nacional e de outros povos, ele vinha lutando fortemente contra essas invasões. E aí vocês lembram do caso que ficou noticiado, né, que justamente durante a ECO de 92, que havia toda essa mobilização, e o Paulinho Paiacã tinha ido na ONU, tinha ido, inclusive, feito mediação de retirada de recursos do Banco Mundial desses investimentos que não passassem pelo aval dos indígenas, e por acaso ele é condenado como uma violação de uma não indígena, né? Ele e a esposa. Vocês devem lembrar aquela coisa macabra que ele nunca falou nada, nunca deixaram ele falar, ele foi preso, saiu aquela coisa toda. E é interessante que o Paulinho teve com a gente aqui em 2015. Ele é uma generosidade de pessoa, né? De uma doçura. Eu também encontrei com ele nos jogos lá em Palmas, naquele evento que a gente teve junto com os jogos, né, dos povos indígenas. E lá foi o primeiro encontro internacional dos povos indígenas. Inclusive a mulher dele me pintou e tudo mais. Ele era chamado e é chamado por algumas lideranças indígenas, mulheres, inclusive, como lá na região do Pará, né, das lutas que tem lá, como o paizinho, porque ele tem justamente esse lugar de acolhimento. Ele e a esposa dele, entre as próprias indígenas, né, ele é uma pessoa oposto totalmente do que poderia ser feito, o que dizem, né, que comentaram. E é interessante a gente localizar, então, essas informações que passam pela mídia como produção intencional hoje a gente chama das fake news, né? Mas a gente sabe como isso é produzido e como isso marca e mina as lideranças, principalmente porque, ao sair isso, sai internacionalmente e queima a possibilidade dele das lutas internacionais, né? O Raoni teve recentemente com o presidente, né, francês, e teve circulando por toda a Europa também buscando, e aí ele diz: eu vou conseguir, que não é para nós do Xingu, mas é para o mundo inteiro, porque salvar os rios, né, é salvar não o Xingu, salvar a natureza não é salvar a gente, nós estamos buscando outra alternativa. E como ele conhece há muitos anos, ele tem viajado por toda a Europa, desde o tempo da Dilma, ele diz: olha, existem outras formas de fazer energia.
não é só destruindo os rios como na Belo Monte, né? E por mais que ele tenha conseguido mais de 50 mil assinaturas para impedir que a Belo Monte fosse feita, nada disso sensibilizou o governo brasileiro, né? Que continuou a fazer isso. Então, ele diz que ele está fazendo isso, mas o que ele não está brigando com os fazendeiros, e eu ouvi a fala dele junto com o Megaron, que é o sobrinho dele que está aí, lá em Sinop, no fórum que eu coordenei, ele dizia assim, eu não estou aqui para brigar com o branco, eu estou aqui só para falar para ele que na minha terra eu não quero garimpo, eu não quero madeireiro, eu não quero fazendeiro. Na minha terra eu quero que fique como está. Você cuida da sua casa. E eu só estou dizendo para você que você tem que respeitar. Respeita eu, ele diz. Eu só estou pedindo para você deixar eu dizer como que na minha casa eu quero ficar. E na minha casa eu não quero fazendeiro, não quero madeireiro, não quero garimpeiro. É só isso. Respeita a minha casa. É só isso que eu estou pedindo, eu não estou brigando, né? E a gente vê que aqui em Mato Grosso, ao contrário disso, é permanente esses absurdos, né? Então, aqui, a aclamação dele entre os jovens e várias manifestações na Europa, que ele acha divertido, assim, né? Porque ele fala só na língua dele, né? E aí, por exemplo, o Megaron, que vai como intérprete, geralmente, nisso, e a filha do Megaron, que terminou o curso agora na Unemar. Então, essa aqui é uma imagem que vocês vão ver de como é que isso impacta, como é que o garimpo impacta, por exemplo, na terra. E isso é atual, na terra Yanomami. É sobre isso que está sendo pedido. E aí esse garimpo tem levado, então, se de um lado o garimpo leva ao Covid, né? E é isso que está sendo denunciado e chamado atenção pelos indígenas. Por outro lado, a gente tem o exército levando a salvação, né? Além disso, falando em salvação, a gente tem também, com a ministra Damares, né, um grande incentivo dos evangélicos e pastores entrando, fazendo cultos e tudo mais nas igrejas, né, nas aldeias. Inclusive, ela em Santa Catarina agora, foi pessoalmente, ela que foi testada positivo por Covid, ela e um grupo da FUNAI, vários, inclusive, testaram positivo, para tirar os Guarani da aldeia e recebê-la na cidade para que ela está distribuindo cesta básica. Então, para vocês verem a complexidade que isso tem, como, né, acontece isso. Então, essa imagem que diz que o governo está aqui, que a terra protegida, né, e que a FUNAI protege, a gente tem visto como tem sido esse jogo da FUNAI, e aí então eu venho com essa fala para dizer assim, não, se não tem terra protegida, se não tem, como diz o Raoni, a minha casa, eu posso ficar na minha casa e viver como eu posso viver, eu sei viver na minha casa, mas vocês precisam me deixar viver na minha casa como eu sei viver. E isso não tem sido possível, por isso essa coisa das fronteiras, né? Então, como é que hoje a gente está? As desinformações, porque como vocês sabem, os povos indígenas, eles compreendem muito a questão da relação e respeitam muito as autoridades. Quando a gente tem e elege um presidente, e esse presidente, que seria então o cacique nosso, ele vai lá e diz que é uma gripinha de nada. Esse cacique nosso diz que isso cura. Esse cacique nosso diz que, né? Esse cacique nosso não usa máscara. Isso impacta diretamente, ele é a autoridade nossa, ele que manda na gente. E a gente votou nele. Então, esse pensamento contribui, inclusive, para a manutenção das desinformações, como uma ministra, como a Damares, né? Como a própria FUNAI. Então, a gente vai ter, nos territórios, uma dificuldade de conter o Covid por truncamentos, por mentiras, por coisas que perpassam. E hoje a gente tem a rede de WhatsApp, né, que é o que eles conseguem se comunicar mais.
E essas redes de WhatsApp, é por isso mesmo que eu me mantenho nas redes do Acre, na rede do Amazonas, porque é uma forma de eu ler o que eles estão lendo e eu fazer alguma intervenção, eu contribuir, pedir para não circular em determinadas coisas. Eu faço essa mediação e assim, mas é difícil fazer porque é quase 200 mensagens no grupo do Amazonas, da Federação do Amazonas, né, que criou, é mais de 100 mensagens. Tem dia que eu abro o Zap, ele tem 192 novas mensagens. E é por isso que às vezes vocês me mandam mensagem e ela vai ficando lá atrás, porque é tanta que vem dos grupos que eu não vejo quem é que está lá atrás, né, que está chegando. Bom, isso é uma questão muito séria. E é o mínimo que eu não consigo deixar de pelo menos participar de alguma forma, né, com o meu limite, obviamente. Outra coisa que estão fazendo, a saúde tem feito, e isso a Isabel confirmou, principalmente nesse atendimento ao Chavante. Vocês sabem que os Chavantes estão sendo atingidos frontalmente, né, com o Covid, de testes que não são testes que dão garantia nenhuma. E aí, como alguns indígenas também estão sendo contaminados e são assintomáticos, eles têm levado isso também para as comunidades. Então, tem acontecido várias estratégias, mas, por exemplo, numa cidade, ou entre o Chavante, a gente vai ter, em Sangradouro, é muito perto da cidade, e eles não têm como se alimentar mais, é superlotação, os territórios não foram ampliados desde a década de 70, né? A vida é produzida nessa relação, então tem muita gente que trabalha nas fazendas, porque precisa, ou trabalha na cidade. Então, ele não tem mais onde plantar, ele tem que comer, como também os chiquitanos que eu dei exemplo para vocês. Eles têm que trabalhar, então eles têm que trabalhar, eles têm que sair, se eles saem, eles voltam. Então, essa relação é extremamente complexa, né? É muito difícil, por exemplo, com Sangradouro, a gente foi semana retrasada, que a gente teve uma reunião, acho que foi no início de junho, meado de junho. A gente teve uma reunião do grupo de pesquisa e a Isabel estava na aldeia Chavante e o Lucas conversou com a gente, né, comigo, me perguntando sobre esse desafio, o que eles iam fazer, porque eles iam ter uma reunião do conselho em Chavante, que eram os anciões, sobre fazer ou não o ritual. E o conselho achava que tinha que fazer o ritual. Mas o Lucas já tinha ouvido falar dessa contaminação e estava muito preocupado, porque fazer o ritual era juntar com esse grupo de Sangradouro que está muito perto da cidade. Então, o que aconteceu? Eles decidiram fazer o ritual. Como fazer o ritual com máscara, né? E eu trouxe imagens para vocês verem a complexidade disso, né? Então, como fazer para produzir essas máscaras, né? Com material que não é um material nosso, né? Não é com a palha que eu faço máscara. Como produzir esses produtos de higiene para matar o vírus que é de vocês, que na nossa cultura a gente não tem elementos para produzir, eu preciso ir na cidade comprar. Se eu vou na cidade, eu também trago o vírus. Então, veja essa complexidade. Em Mato Grosso do Sul, há uma rede que foi constituída, por conta até de Mato Grosso do Sul, vinha há muito tempo na luta do genocídio que ocorre lá, não só agora, né? Mas então há uma rede, eles têm feito, que também eu participo ouvindo mais, né? Nessa rede, pouca participação, porque lá eles têm toda uma rede que articula município, estado, CESAI, universidades, colaboradores, organizações não indígenas, e as próprias lideranças indígenas, para garantir que sejam feitas barreiras. Nessas barreiras, eu preciso então ter sabão, eu preciso ter comida, eu preciso ter água. Pensa fazer uma barreira no meio da estrada, do nada, para isolar a aldeia. Pensa fazer uma barreira que vai segurar esses que têm que trabalhar, esses que têm que ser atendidos. Como fazer tudo isso sem água, inclusive, né? Então, esse grupo em Mato Grosso do Sul eu tenho acompanhado, ele tem sido muito eficiente. E eles se mobilizam em quem vai juntar, como é que faz, para atender tanto com alimentação, porque esses que vão ficar na barreira e vão passar a viver na barreira, né? Eles também vão precisar de alimentação.
Então, há toda uma estrutura necessária para fazer esse impedimento que a CESAR não faz, né? Essa relação, então, vocês viram que a CESAR, ela vai dizer que tem somente 8.000 contabilizados, né, como contaminados e 180 mortos. Mas a PIB, nessa rede toda que foi feita, são 11.000 contaminados e 426 mortos. Veja a diferença, mais do que o dobro, né? Então, a gente vai ver como essa relação não é contabilizada. E a gente vai ter outros indígenas que estão na cidade, por exemplo, assim como onde não estão em território, que eles não têm nenhum atendimento, porque eles não são atendidos como indígenas. Então, contabilizar também esse grupo é muito complexo. Por exemplo, tem uma indígena que está no nosso grupo, que ela é da Ilha do Marajó, né? E ela tem, nos relatado, ela pegou a Covid, ela vive em Belém, o povo dela não é reconhecido como indígena, e ela não é reconhecida como indígena nem em Belém. Então, ela não tem nenhuma possibilidade nem de sobrevivência, ela não é, tipo assim, eu não existo, eu sou invisível, né? E isso é permanente. A gente vai ver o resultado da Belo Monte lá em Altamira, né? Eu tive lá com a Vilma e o grupo que trabalha lá com eles. É muito complexo, né? Essa relação. E aí eu trouxe um mapa aqui do ISA, que é um instituto, né, socioambiental que trabalha com os povos indígenas, que mostra o nível de contaminação no Brasil. E aí vocês vão ver que justamente, não por acaso, é nessa região do Amazonas, né, que a gente tem o grande investimento da Amazônia para a exploração comercial, né, das multinacionais, dos outros países, do minério, né, e todas as formas, né, que estão sendo de exploração da Amazônia, não por acaso são as regiões mais contaminadas, né, como no Amazonas. Aqui, então, é a atual condição, hoje só tem 34 de 6, que seriam, então, os departamentos de atendimento, e com 528 unidades básicas, né? Se a gente tem 300 povos indígenas, são 280 e poucos que são considerados de direito a esse atendimento, a gente vai ter, por exemplo, o povo indígena Chavante, que é um desses povos atendidos, ele tem 9 territórios, né? E são 20.000 indígenas só em Mato Grosso. Como é que vai ser atendido? Percebem como é complexa essa rede, né? Então, esse é o desafio que a gente tem no atendimento à saúde, né? E aí o movimento indígena tem feito, inclusive online, né, reuniões, debate. A gente tem aí a Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente, né, e tem se mobilizado, né, nessa luta pela PIB, né, que reúne várias outras entidades nacionais, e em cada região vai ter diferentes entidades, né? E aí eles dizem justamente isso, que nesse momento cabe a nós, que temos uma sensibilidade, pelo menos, para deixar de ser racista, uma sensibilidade para deixar de ser patriarcal, uma sensibilidade para deixar de ser esse homem, essa mulher ocidental, que não se incomoda com a natureza e com os humanos, né? Com o outro, que não está preocupado com um desenvolvimento humano mais complexo. A gente precisa entrar nesse movimento ativo, buscando que essa luta dos povos indígenas é uma luta de todos os humanos, né? Essa aqui é um atendimento num posto de saúde, né? E aí a gente vai ver como uma denúncia, né, de que no atendimento em Mato Grosso está muito complicado. Num único dia, 9 chavantes morreram, né? A gente tem também, ao passo que isso, e a Isabel disse que trouxe, inclusive, as ervas lá da sogra dela fez para ela, porque um dos tios, né, avós, faleceu,
de Covid e o outro sonhou com um remédio. E ele disse que foi para a mata e se curou. Então, ele também tem feito essa remédio, né, da tradição deles, a partir do sonho, a forma como o Chavante entra em contato com essas dimensões do conhecimento, né? É uma epistemologia do sonho, pode-se dizer. E aí, então, eles estão também tratando, e a exemplo desse que eu trouxe, Chavante, a gente tem nessas redes vários outros povos que têm utilizado vários outros e buscado remédio. Do mesmo jeito que lá com os Tapirapé, morreu 2 pessoas, um grupo foi para a mata. Só que a gente sabe que os Tapirapé estão cercados pelos garimpeiros, então, e fazendeiros tentando entrar o tempo todo na terra deles, que eles conseguiram recuperar só depois da Eco 92, assim como o Maralto 7 entre o Chavante, né? Bom, as ações exitosas, então, são algumas que eles já vêm trabalhando há mais tempo a partir dessas lutas, né? Como essa rede de sementes do Parque do Xingu, que na maioria são mulheres, que então elas compartilham e têm apoio para produção de sementes, que aumentam a produção da vegetação e do reflorestamento, né? Ao mesmo tempo também a gente vai ter essas estratégias de entrada nos territórios, a produção de novos remédios e busca de remédios tradicionais, né? O plano de organização das associações que se fortalecem nesse momento também, então é um momento de crise com política que também se fortalece nisso, né? E aqui os indígenas ainda estão buscando compor suas próprias redes. A gente tem visto, então, Santa Catarina, que algumas contribuições e algumas coisas que tem feito. O exemplo do Paraná é a produção da Secretaria de Educação da rede de material informativo sobre o Covid, né? São estratégias outras que eu já relatei algumas coisas. Então, quais corpos indígenas do Brasil importam, né? Para eu saber, então, que a vida dos indígenas importa, eu preciso entender um pouco melhor como eles se alimentam, como esse corpo se cura, se alimenta, como ele garante a vida, como se educa e como ele tem possibilidade de viver num mundo que é um mundo globalizado, né? E aí eu trago algumas imagens que vocês vão identificar como produção da vida, que são os caiapó, né? Onde o trabalho das sementes e da alimentação está muito ligado à natureza, portanto, sem terra e com garimpo e com a destruição, essa produção fica extremamente difícil, né? O trabalho da caça, então, eles precisam de áreas preservadas para poder ter a carne nos seus ambientes. Não, essa ideia de que todos os povos comem peixe depende de onde se vive, né? E o local onde está. Então, a proteína vem dos cocos, né? Eu me lembro de um ritual que eu estive lá com os Chavante, em São Marco, e os menininhos estavam quebrando um coco de babaçu, né? E assim um coco de babaçu, não sei se vocês conhecem, né? É uma delícia o coco, mas é extremamente duro, e as crianças quebrando, se alimentando, né? Criando, produzindo o alimento deles mesmos, né? Então, assim como lá com os bororo, que eu estava lá, os meninos estavam indo caçar passarinho, né? Então, há uma produção que precisa desse ambiente, dessa produção do corpo nessa natureza, né? A produção do alimento partilhado, então, o cozimento, né, que tem toda uma dimensão articulada com a natureza. E aí vocês vão ver que aparecem baldes, aparecem vestidos, aparecem outras coisas. Isso não implica que eu não vou me alimentar, não é porque eu preciso ir na cidade comprar vestido, ou comprar as continhas como essas aqui, né, para produzir o meu ornamento. Não significa que eu não me alimento da terra, que eu me alimento só de dinheiro. Isso aqui vai precisar de dinheiro, então eu vou ter que vender isso aqui para produzir mais, porque eu uso isso. Então vocês veem como é uma apropriação, aquela ideia que eu falei no início, de eu estou no mundo e estou no mundo partilhado. Aqui é os peixes sendo assados. Então veja, quando há todo um movimento de preparação, e ali os bororos pescando
uma foto muito antiga, né, ainda há mais de 100 anos atrás, aqui elas produzindo a roça, né, e ao mesmo tempo também produzindo o biju, né, para poder produzir esses alimentos. Aqui, então, outra estratégia também, do que a gente come o biju, a gente come o peixe, e a gente assa, a gente precisa do fogo, a gente precisa, então, da natureza, mas a gente continua fazendo as coisas. Então, a gente tem as panelas nossas, a gente tem as nossas formas de fazer, né? As nossas formas de produzir. Os bororos, por exemplo, plantam arroz, e aí, então, ali eles estão fazendo a possibilidade de comer o arroz, né? Só que, por exemplo, numa visita que eu fiz em Sangradouro com os bororos, eles tinham colhido muitas sacas e não tinham condição de tirar a saca de lá para poder fazer o beneficiamento, e em troca do beneficiamento eles iam perder 80% da produção só para beneficiar. Então, assim, a exploração vem de todos os lados e todos os momentos, né? A produção, então, por mais que se vive na cidade, que se busca outras coisas, e ali tem uma imagem em cima bem antiga, né, de mais de 100 anos, de uma bororo tecendo um ornamento de palha, que é o que elas estão fazendo aqui, para o ritual, né, do nascimento, que essa cestinha e as esteiras fazem parte, assim como aqui a criança está aprendendo, é outra forma de identificação, né? E aí vocês vão ver as indumentárias no algodão, que os bororo usam, mas também com as pinturas e com as penas, né? E aí tem essas dimensões todas. Por quê? Porque em cada povo tem uma forma de fazer os seus rituais. Esse ritual anterior aqui é o ritual de nominação, que na minha tese eu trago, né? Com uma prática corporal fundamental, que é feita e insere a criança no mundo dos bororos pelo clã da mãe. Então, o bororo é uma família, uma sociedade matrilinear, onde os homens vão se encarregar. Aqui é um espaço em que eu trouxe também o ritual, em que os meninos estão vestidos ali por conta do ritual que acontece no funeral, e ali o parico, que é um ancião, que é essa coroa belíssima bororo, que é feita e produzida em cada ritual funeral. Então, cada pessoa que morre tem que ser feito todo esse ritual. Imagina a dor que está sendo perder as pessoas pela Covid e não poder levar essas pessoas de volta para a sua aldeia, né? Isso são processos extremamente complexos, né? Aqui também, entre os caiapó, é um ritual em que há toda uma ornamentação da criança, né? Como um ritual os padres chamam de batismo, né? Mas é o ritual de iluminação, e aí vocês vão ver tanto as miçangas quanto as pinturas, né? Como elementos. Vocês vão identificar, então, que há todo um conjunto de necessário. Na imagem de cima, em plena chuva, elas estão dançando. Então, veja, esse corpo produzido e se produzindo nesse ambiente, ele não fica doente. Agora, se a gente leva outros elementos da nossa doença, da nossa sociedade, de outros medicamentos, de outras drogas, e outras alimentações, esse corpo já não resiste com as mesmas capacidades para produzir-se nesses rituais, né? Que vocês vão ver que é compartilhado, né? Então, aqui é todo um encontro de muitos adultos, jovens e crianças para o ritual da infância, né? Entre os caiapó. Aqui com o chavante, a mesma coisa. Aqui a dança que elas vão fazer depois, né, da corrida de tora de Buriti, que é a corrida de tora chavante, né? Os homens e as mulheres fazem, é um ritual sagrado para o chavante. E vocês vão ver aqui, são menininhas, olha, tá vendo? Pequenininhas. O cabelo cortado curto do chavante, ele tem a identificação com a morte. Então, uma pessoa, quando perde alguém da família, todos ficam careca, né? Todos cortam o cabelo. E vocês vão ver as crianças junto com as outras mulheres, né? Aqui os padrinhos estão fazendo a dança, um ritual que eu presenciei. Os meninos são desde muito pequenos, porque
como esse ritual não acontece sempre, precisa de um conjunto de pessoas, de clãs, de toda uma complexidade para acontecer. Então, eles estão acontecendo mais prolongadamente, então eles marcam e aí reúne toda uma dimensão. Por isso que o Lucas assim, como é que a gente não vai fazer o ritual, né? E esse ritual eles passam muito tempo juntos, né? E desde as crianças, porque aí então os meninos muito cedo já estão participando desse ritual da furação da orelha, que é outro ritual importante para os chavantes, que compõe todo esse ritual da passagem do menino, né? Para a entrada no mundo dos homens, né? Aqui no ritual Kayapó, eles estão todos esperando e fazendo, porque vem uma outra parte desses rituais que acontece que, olha, eu falei inúmeras vezes com o Marcelo é lá do Amazonas, ele esteve no fórum com a gente, foi representante lá do Amazonas, do alto do Rio Negro, e ele é apaixonado pelo futebol, e fazia os campeonatos, aquelas coisas todas. E em plena pandemia, o Marcelo me dizendo, professora, você vem aqui para fazer a abertura do nosso evento na aldeia, não sei o que nós vamos fazer. Marcelo, não posso, seria uma honra, mas, Marcelo, não pode ser feito, Marcelo. Entendeu? Porque mas a gente está fazendo, porque parece que essa coisa, até que começou, já era abril, né? Que foi compreendido isso. Então, porque isso já constitui o espaço de troca. Isso que eu falei, o corpo na fronteira, né? Então, ao mesmo tempo acontece o ritual, ao mesmo tempo acontece o futebol, e essas mesmas meninas, mulheres que estão aqui todas ornamentadas para dançar, para participar do ritual, elas estão aqui jogando futebol, porque constitui essa prática, né? Então, passou a ser esse espaço. Ao mesmo tempo, essas mesmas meninas, mulheres, mães, essas fotos são do nosso projeto de formação de professores de oficinas, né? Onde aqui eles estão produzindo os livros didáticos que a gente produziu ano passado. Fizemos oficinas com eles, e são 12 povos que participam do projeto que eu coordeno, e aqui está mudando toda hora, né? Então, vocês vão ver que são homens e mulheres, que eles estão nesse campo da fronteira. E quando eles estão na cidade estudando, eles não são atendidos, né? Então, a água e a vida, tudo compõe essa produção do corpo, né? Então, é fundamental que a gente compreenda que não tem como. Esses eram os bororos há mais de 100 anos, né? Os que foram contatados, né, por Lévi-Strauss, e eles continuam nessa vida há mais de 300 anos de contato e presente, com quase menos de 2.000, porque está morrendo muito bororo ultimamente, e eles continuam produzindo a vida com essa mesma dimensão dos rituais, né? Da importância de todos eles, da água, né? Da vida. E aí eu acho que eu encerro, né? Dizendo que não se trata de proteger uma aldeia, né? E se trata, sim, de proteger a vida em todos os lugares do planeta. E se tem pessoas que podem nos ajudar a proteger de tudo que vai vir em função do que a gente está fazendo com o planeta, essas pessoas e esses saberes e essas culturas são as tradicionais ameríndias. Então, precisa ainda fazer barreiras e isolamento das famílias, né, as organizações, as redes solidárias, como disse, né? Mas é isso. Aqui são alguns créditos de algumas imagens, né? Inclusive a Darlene Bororo, né? Margarida. As imagens dos bororos veio delas ali. Então, essas aqui. Então, é isso.